Ela tremia diante dele, dividida entre o medo e o desejo. Mas quando o milionário se aproximou e falou com voz firme, percebeu que, pela primeira vez, alguém queria mais do que seu corpo. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando. Júlia sempre fora motivo de piada nos corredores da Artemis Empreendimentos, um dos maiores conglomerados empresariais de Portugal. A gorda do arquivo, sussurravam quando ela passava, como se seu corpo de curvas abundantes fosse algum tipo de pecado imperdoável naquele mundo de vidro e aço no coração financeiro de Lisboa. Aos 32 anos, carregava não apenas o peso físico que tanto incomodava os outros, mas também o fardo invisível da solidão e da vergonha que a sociedade insistia em depositar sobre seus ombros. O subsolo do prédio imponente da Avenida da Liberdade era seu refúgio. Ali, entre documentos empoeirados e arquivos esquecidos, Júlia encontrava a paz que o mundo exterior lhe negava. Formada em biblioteconomia, com especialização em gestão documental, ela era brilhante em seu trabalho, organizando, catalogando e preservando a memória corporativa com uma precisão admirável. Mas sua competência era como um segredo bem guardado, enterrado 7 andares abaixo do lobby reluzente, onde executivos internos caros transitavam sem jamais notar sua existência. Senhorita Santana, preciso do relatório da fusão com a Campus em Azevedo de 2018. A voz grave e autoritária a pegou de surpresa naquela segunda-feira cinzenta de maio. Júlia ergueu os olhos de seu monitor e sentiu o estômago afundar. Gustavo Mendonça, o próprio, o CEO e acionista majoritário do Império Artemis, estava ali, em seu território, olhando-a com aqueles olhos azuis gélidos que pareciam avaliar tudo em termos de valor de mercado. Claro, senhor. Mendonça. Um momento. Júlia tentou controlar o tremor nas mãos enquanto digitava rapidamente no sistema. A presença dele preenchia a pequena sala do arquivo como uma tempestade prestes a desabar. Aos 45 anos, Gustavo era a personificação do poder. Alto, de porte atlético mantido com sessões diárias de academia e personal trainer caríssimo, cabelos grisalhos nas têmporas que só aumentavam seu ar de autoridade. Diziam os corredores que seu patrimônio ultrapassava a casa dos bilhões e que seu coração, se é que possuía um, era feito do mesmo material que seus abotoaduras de ouro branco. Achei, senhor, está nesta pasta. Júlia estendeu o arquivo, evitando contato visual. Gustavo pegou a pasta sem agradecer. Seus olhos percorreram rapidamente os documentos. Você leu isso? A pergunta a pegou desprevenida. Sim, senhor. Parte do meu trabalho é conhecer o conteúdo dos arquivos para a indexação adequada. Ele a encarou como se a visse pela primeira vez. Quanto tempo trabalha aqui? 8 anos, senhor. Um silêncio pesado se instalou na sala. Júlia podia sentir o olhar dele percorrendo seu corpo, não com desejo, mas com aquele tipo de curiosidade clínica que analisa uma anomalia. Era um olhar que ela conhecia bem. O olhar de quem se perguntava como alguém com aquele corpo havia conseguido um emprego ali, mesmo que fosse para ficar escondida no subsolo. Interessante. Foi tudo o que ele disse antes de virar as costas e caminhar para a saída. No último instante, parou e virou parcialmente o rosto. Bom trabalho com a organização, Santana. A porta fechou e Júlia soltou o ar que nem percebera estar segurando. Aquela havia sido a primeira vez em 8 anos que o dono da empresa descera ao arquivo. A primeira vez que alguém da diretoria falara diretamente com ela, e por mais estranho que parecesse, a primeira vez que alguém naquele lugar reconhecera seu trabalho. No dia seguinte, para sua surpresa, ele voltou. E no outro. Sempre com algum pretexto diferente. Um documento antigo, uma minuta de contrato, informações sobre uma propriedade esquecida. A cada visita ficava um pouco mais.
Fazia perguntas sobre o sistema de arquivamento, sobre os documentos mais antigos, sobre como ela conseguia localizar informações tão rapidamente. Na terceira semana dessas visitas inusitadas, os rumores já corriam soltos pelos andares superiores. Júlia podia sentir os olhares curiosos, as especulações maldosas. O que ele quer com ela? Era a pergunta que todos se faziam, alguns com desdém, outros com perplexidade genuína. Foi numa sexta-feira chuvosa que tudo mudou. Gustavo chegou ao final do expediente quando o prédio já estava quase vazio. Preciso que você me acompanhe à cobertura, Santana. Tenho documentos lá que precisam ser catalogados. O tom não deixava margem para recusa. O elevador privativo subiu silenciosamente os 40 andares até a cobertura onde ficava o escritório pessoal de Gustavo. Júlia manteve os olhos fixos no chão, consciente da proximidade dele no espaço confinado, do perfume caro que ele usava, da energia intimidadora que emanava. O escritório era exatamente como ela imaginava. Imenso, minimalista, com janelas do chão ao teto revelando uma Lisboa, que se estendia até onde a vista alcançava, agora pontilhada por luzes que começavam a se acender no crepúsculo. Sente-se. Ele apontou para uma poltrona de couro enquanto servia 2 doses de uísque. Estendeu uma para ela. Júlia hesitou, mas aceitou o copo, embora não tenha bebido. Senhor Mendonça, quais documentos precisa que eu catalogue? Ele a observou por um longo momento. Não há documentos, Santana. O estômago de Júlia afundou. Uma armadilha, então. Como pudera ser tão ingênua? As histórias sobre poderosos que abusavam de funcionárias não eram apenas rumores, afinal. Sentiu-se enjoada, traída, prestes a levantar e sair correndo. Você me intriga. A voz dele cortou o silêncio. Sabe por quê? Porque em todas as empresas que adquiri, em todos os conselhos que presidi, nunca encontrei alguém que conhecesse tão bem a história de um negócio quanto você conhece a da Artemis. Ele deu um gole no uísque. E ninguém parece notar isso. Júlia piscou, confusa com o rumo da conversa. Preciso de alguém com sua memória e conhecimento. A Artemis vai passar por uma reestruturação nos próximos meses. Quero você coordenando o acesso aos arquivos estratégicos e auxiliando diretamente o conselho. Eu? A palavra escapou antes que pudesse contê-la. Um sorriso frio curvou os lábios dele. Por que o espanto, Santana? Acha que não merece? Não é isso, senhor. É que não sou exatamente o tipo de pessoa que a diretoria esperaria. E que tipo seria esse? Júlia sentiu o rosto queimar. O senhor sabe, alguém mais apresentável. Gustavo a estudou por um momento. Está dizendo que seu corpo é um impedimento para sua competência? Não, senhor. Estou dizendo que sei como o mundo corporativo funciona. E como funciona, Santana? Me ilumine. Funciona com aparências, com pessoas que se encaixam em padrões, pessoas que não causam desconforto visual. As palavras saíram amargas. Ele se aproximou, sentando-se na beira da mesa à frente dela. Próximo demais. Sabe o que me causa desconforto, Santana? Incompetência, lealdade questionável, falta de conhecimento, e você não demonstra nenhum desses defeitos. Júlia engoliu em seco, desconfiada desse súbito reconhecimento profissional. O que me diz? Ele inclinou-se ligeiramente para a frente. Aceita o desafio? Posso pensar a respeito? Um lampejo de irritação cruzou o rosto dele. Gustavo Mendonça não estava acostumado a ter suas ofertas questionadas. Até segunda. Depois disso, a proposta expira. Obrigada pela oportunidade, senhor. Quando Júlia se levantou para sair, ele a deteve com uma mão em seu braço. O toque, mesmo casual, enviou um arrepio inesperado por sua pele. Uma última coisa, Santana. Se aceitar, precisará se reportar diretamente a mim. Significa horários estendidos,
Viagens ocasionais. Total disponibilidade. Seus olhos azuis a perfuraram. Está preparada para isso? Havia algo no tom dele, uma insinuação velada que a deixou alerta. Júlia sustentou o olhar. Estou preparada para fazer meu trabalho com excelência, Sr. Mendonça. Apenas isso. Um sorriso enigmático surgiu nos lábios dele. Veremos. O final de semana foi um turbilhão de pensamentos contraditórios para Júlia. A oportunidade era inegavelmente tentadora. Uma promoção, reconhecimento, talvez até um salário melhor. Mas havia algo na atitude de Gustavo que a deixava inquieta. Aquela forma de olhar, de falar, de ocupar o espaço, era como se ele estivesse jogando um jogo cujas regras só ele conhecia. Na segunda-feira, Júlia chegou mais cedo que o habitual. Vestia um conjunto de saia e blazer preto, o mais formal que possuía, e havia caprichado na maquiagem e no cabelo. Se ia aceitar o desafio, começaria mostrando que levava a oportunidade a sério. Ao meio-dia, recebeu um e-mail da secretária de Gustavo convocando-a para uma reunião às 14 horas. Quando chegou ao andar da presidência, sentiu todos os olhares sobre ela. Alguns curiosos, outros claramente desdenhosos. Pode entrar. Ele a está esperando. A secretária, uma mulher elegantíssima na casa dos 50, a analisou de cima a baixo com uma sobrancelha perfeitamente delineada, erguida em questionamento silencioso. Gustavo estava ao telefone quando ela entrou. Gesticulou para que se sentasse enquanto terminava a chamada em inglês fluente. Júlia aguardou, observando discretamente o ambiente. O escritório oficial era ainda mais impressionante que o da cobertura. Uma declaração de poder em cada detalhe, desde os quadros de artistas renomados até a vista privilegiada da cidade. Santana. Ele desligou o telefone. Sua resposta? Aceito a proposta, Sr. Mendonça. Ele assentiu, como se nunca tivesse duvidado. Ótimo. Helena lá fora tem todos os detalhes. Seu novo contrato, escopo de trabalho, benefícios. A partir de hoje você responde diretamente a mim. Ele se inclinou ligeiramente para a frente. E isso significa que suas prioridades mudaram. Quando eu chamar, você vem. Entendido? Perfeitamente, senhor. As semanas seguintes foram uma montanha-russa de emoções para Júlia. Seu escritório foi transferido para o andar executivo, não mais o subsolo, mas um espaço próprio com vista para a cidade. Seu salário triplicou. Subitamente, estava participando de reuniões estratégicas, sendo apresentada a clientes importantes, viajando para outras unidades da empresa. E Gustavo estava sempre lá, observando-a, testando-a, exigindo perfeição em cada tarefa. Às vezes, suas demandas pareciam calculadas para desestabilizá-la. Reuniões marcadas de última hora, relatórios complexos com prazos impossíveis, apresentações para investidores estrangeiros. Numa dessas viagens, ao Porto Arfo, algo mudou sutilmente. Após uma reunião bem-sucedida com potenciais parceiros, Gustavo a convidou para jantar no restaurante do hotel. O ambiente era íntimo, a luz baixa, a música ambiente suave. Pela primeira vez conversaram sobre algo além de trabalho. Ele perguntou sobre sua família, seus estudos, suas ambições. Por que nunca se casou, Santana? A pergunta veio depois da segunda taça de vinho. Júlia sentiu o rosto esquentar. Nunca foi uma prioridade. Ou nunca encontrou alguém à altura? Talvez. Ela o encarou. E o senhor? Por que o divórcio? Um lampejo de surpresa cruzou o rosto dele. Poucos tinham coragem de fazer perguntas pessoais a Gustavo Mendonça. Você fez sua pesquisa. Conheço os arquivos da empresa, lembra? Vi os documentos da separação de bens quando sua ex-esposa saiu do conselho. Ele deu um meio sorriso. Carolina queria um marido. Eu só podia oferecer um CEO. E você não consegue ser os dois? Não sou muito bom em compartilhar poder, Santana. Nem mesmo em um casamento. Ele a estudou por um momento. Você tem medo de mim, não tem?
A pergunta a pegou desprevenida. Respeito é diferente de medo. Não foi o que perguntei. Júlia pousou a taça. O senhor intimida, é verdade. Mas medo? Não. Eu me recuso a ter medo. Algo nos olhos dele brilhou. Aprovação, talvez? Ou algo mais complexo? Boa resposta. De volta a Lisboa. A dinâmica entre eles continuou a evoluir. Gustavo exigia sua presença em eventos sociais, jantares com clientes, até mesmo em uma festa beneficente, onde ela foi a única pessoa comum em um mar de socialites e empresários. Ela sentia os olhares, ouvia os sussurros. A nova protegida de Gustavo. O que ele viu nela? Será que estão dormindo juntos? Este último rumor era particularmente doloroso, não porque fosse verdade. Gustavo jamais fizera qualquer investida física, mas porque reduzia seu valor profissional a uma suposta troca de favores sexuais. Como se uma mulher gorda só pudesse ascender profissionalmente oferecendo seu corpo. Numa tarde particularmente estressante, após uma reunião tensa com investidores, Gustavo a chamou à sua sala. Parecia agitado, andando de um lado para outro. Preciso que você me acompanhe a um evento hoje à noite. Que tipo de evento? Uma recepção na embaixada francesa. O embaixador é um velho amigo e quer discutir possíveis investimentos da Artemis em empresas francesas. Júlia hesitou. Senhor, não tenho roupa adequada para... Providenciei tudo. Ele apontou para uma caixa elegante sobre o sofá. Tamanho correto, espero. Ela sentiu o estômago afundar. Senhor Mendonça, com todo respeito, não precisa. Abra. O tom não deixava margem para discussão. Com relutância, Júlia abriu a caixa. Dentro, um vestido longo preto de corte impecável, claramente feito sob medida para valorizar suas curvas em vez de escondê-las. Junto, um par de sapatos de salto, uma clutch elegante e uma caixa menor que continha um conjunto de brincos e colar de pérolas. É lindo, mas... Vá para casa, se prepare. Meu motorista passa para buscá-la às 7. Ele se aproximou, invadindo seu espaço pessoal como fazia com frequência ultimamente. E Santana? Solte o cabelo esta noite. A proximidade dele, o olhar intenso, o tom de voz, tudo isso despertou em Júlia sensações que ela tentava desesperadamente ignorar. A atração por Gustavo Mendonça era um caminho seguro para o desastre. Ele era seu chefe, era arrogante, controlador, manipulador e, mais importante, era um homem acostumado a ter mulheres que pareciam modelos, não alguém como ela. Quando o motorista a buscou naquela noite, Júlia mal se reconhecia. O vestido era uma obra-prima de alfaiataria, abraçando suas curvas generosas com elegância, o decote valorizando seu colo sem ser vulgar. Tinha seguido a sugestão dele, ou seria uma ordem, e deixara os longos cabelos, castanhos soltos, caindo em ondas suaves pelas costas. A recepção acontecia em uma mansão no Mont Estoril, propriedade do governo francês. Quando Júlia chegou, Gustavo já a aguardava na entrada. Algo em seu olhar mudou ao vê-la. Uma intensidade que a fez corar instantaneamente. Santana. Ele a cumprimentou com um beijo no rosto, gesto inédito que a deixou momentaneamente sem fôlego. Senhor Mendonça. Gustavo. Ele ofereceu o braço. Esta noite me chame de Gustavo. O evento transcorreu como um sonho febril. Gustavo a apresentou a embaixadores, políticos, artistas e empresários como minha diretora de gestão estratégica. Um título que ela nem sabia possuir. Manteve-a constantemente ao seu lado, sua mão ocasionalmente pousando na base de suas costas, guiando-a entre os grupos, incluindo-a nas conversas. Para todos os efeitos, parecia que estavam juntos. Não apenas como colegas, mas como um casal. Foi durante uma conversa com o embaixador francês que Júlia percebeu algo estranho. Uma mulher elegantíssima, loira, na casa dos 30, observava Gustavo com familiaridade e ressentimento. Quando seus olhares se cruzaram,
A mulher sorriu com desdém e cochichou algo para a amiga ao lado, ambas olhando diretamente para Júlia. Quem é aquela? Júlia perguntou discretamente quando tiveram um momento a sós. Gustavo seguiu seu olhar. Seu rosto endureceu ligeiramente. Débora Campos, filha do senador Campos. Vocês parecem íntimos. Éramos. O tom deixava claro que o assunto estava encerrado. Mais tarde, quando Júlia voltou do toalete, surpreendeu Débora e Gustavo em uma conversa tensa em um corredor afastado. Não podia ouvir o que diziam, mas a linguagem corporal era clara. Débora gesticulava agitadamente. Gustavo mantinha os braços cruzados em postura defensiva. Quando a mulher tentou tocá-lo, ele afastou a mão com firmeza. Júlia tentou passar despercebida, mas Gustavo a viu. Santana, venha cá. O tom era autoritário. Ela se aproximou hesitante. Débora, esta é Júlia Santana, minha... Uma pausa calculada. Companheira desta noite. Os olhos de Débora se arregalaram em descrença. Essa é sua escolha atual? O desdém era palpável. Júlia sentiu o estômago afundar, a velha vergonha voltando com força total. Júlia é exatamente quem eu quero ao meu lado esta noite. A mão de Gustavo encontrou a dela, entrelaçando os dedos em um gesto possessivo que a pegou de surpresa. Débora riu, um som frio e cruel. Sempre soube que você tinha apetites peculiares, Gustavo. Mas isso... Seus olhos percorreram Júlia de cima a baixo. Realmente scraping the bottom of the barrel, não é? Antes que Júlia pudesse reagir, Gustavo deu um passo à frente, sua voz baixa e perigosa. Cuide de suas palavras, Débora. Você está insultando uma mulher que vale mais que todas as suas amigas socialites juntas. Defenda-a então. Será que é assim tão boa na cama? Ou é só para me provocar? Débora sibilou, venenosa. Júlia sentiu algo romper dentro de si. A gota d'água após anos de comentários, olhares e risinhos. Sabe, senhorita Campos, diferente de você, meu valor não está no que os homens veem quando olham para mim, mas no que eles enxergam quando conversam comigo. Tenha uma boa noite. Com isso, virou as costas e caminhou para o salão principal, o coração martelando no peito. Segundos depois, sentiu a presença de Gustavo ao seu lado. Santana, por favor, não diga nada. Ela manteve o olhar fixo à frente, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. Quero ir para casa. O trajeto de volta foi feito em silêncio absoluto. Quando o motorista parou em frente ao prédio modesto onde Júlia morava em Campo de Ourique, Gustavo, que até então olhava pela janela, finalmente falou. Sinto muito, pelo comportamento de Débora. Não é sua culpa. Júlia manteve a mão na maçaneta, ansiosa para escapar. Você estava magnífica esta noite. Ela soltou uma risada amarga. Por favor, não faça isso. Fazer o quê? Fingir que me vê de uma forma que não corresponde à realidade. Ela finalmente o encarou. Sei exatamente o que está acontecendo aqui, Sr. Mendonça. E o que seria? Estou sendo usada em algum tipo de jogo, seja para fazer ciúmes em sua ex, seja para alguma manobra corporativa que ainda não entendi. E está tudo bem. Aceitei o trabalho. Estou sendo bem remunerada. Ela respirou fundo. Mas tenho minha dignidade. Não serei objeto de humilhação pública, nem mesmo por um salário triplicado. Gustavo a estudou por um longo momento. É isso que pensa de mim? Que estou usando você? O que mais seria? Homens como você não se interessam genuinamente por mulheres como eu. Algo no olhar dele escureceu. Que tipo de homem você acha que sou, Santana? O tipo que vê pessoas como recursos, que usa e descarta quando não servem mais ao propósito. Ela segurou o olhar dele sem vacilar. O tipo que nunca olhou duas vezes para uma mulher, gorda até perceber que ela poderia ser útil de alguma forma. Um silêncio tenso pairou entre eles. Finalmente, Gustavo falou, a voz perigosamente suave. Você não tem ideia do que vejo quando olho para você.
Algo na intensidade daquelas palavras fez o coração de Júlia acelerar. Mas ela não podia, não devia se permitir acreditar. Boa noite, Sr. Mendonça. Amanhã às 7, meu escritório na cobertura. Não era um pedido. Para quê? Um sorriso enigmático curvou seus lábios. Para descobrir o que realmente vejo quando olho para você. O relógio marcava 6:30 quando Júlia saiu do elevador no 40º andar do edifício Ártemis. O céu de Lisboa explodia em tons de laranja e vermelho através das imensas janelas, como se o próprio sol estivesse se imolando para dar lugar à noite. Ela havia passado o dia inteiro em um estado de nervosismo crescente, incapaz de se concentrar no trabalho, revivendo mentalmente a conversa da noite anterior. Para descobrir o que realmente vejo quando olho para você. As palavras de Gustavo ecoavam em sua mente, despertando sensações contraditórias. Uma parte dela, a mulher profissional, pragmática, dizia que era tudo um jogo de poder. Outra parte, aquela que havia sido ferida tantas vezes que aprendera a desconfiar de qualquer demonstração de interesse romântico, se protegia instintivamente. E havia ainda uma terceira parte, pequena mas insistente, que se perguntava: e se for verdade? Atravessou o corredor silencioso, até a porta que levava à escada privativa para a cobertura. Respirou fundo antes de subir. Havia escolhido cuidadosamente o que vestir. Um vestido azul marinho de corte simples, mas elegante, que não era nem provocante nem excessivamente formal. Queria transmitir controle, dignidade. Não estava ali para seduzir ou ser seduzida. Estava ali para estabelecer limites. Encontrou a porta do escritório entreaberta. Bateu mesmo assim. Entre, Santana! A voz de Gustavo soou de dentro. Ele estava de pé junto às janelas, observando a cidade que se iluminava aos poucos. Vestia calças escuras e uma camisa branca com as mangas dobradas até os cotovelos, mais casual do que ela jamais o vira no ambiente de trabalho. Havia uma garrafa de vinho aberta sobre a mesa baixa e 2 taças. Sente-se, ele indicou o sofá. Prefiro ficar de pé, Sr. Mendonça. Ele a estudou por um momento, então assentiu. Como quiser. Serviu vinho em uma das taças e ofereceu a ela. Júlia aceitou a taça, mas não bebeu. Por que estou aqui? Direta ao ponto. Ele sorriu levemente. Uma das coisas que admiro em você. Senhor Mendonça. Gustavo. Ele a interrompeu. Já pedi que me chame de Gustavo quando estamos sozinhos. Temos uma relação profissional. Prefiro manter a formalidade. Ele deu alguns passos na direção dela. E se eu quiser mais que uma relação profissional? O coração de Júlia deu um salto. Seria inapropriado. Por quê? Porque sou seu chefe? Outro passo. Ou porque acha que não posso me interessar genuinamente por você? Ela engoliu em seco. Os dois. E se eu disser que venho observando você há meses? Que desci ao arquivo inúmeras vezes antes daquele primeiro contato apenas para vê-la trabalhar? Mais um passo. Agora estavam próximos o suficiente para que ela sentisse o calor emanando dele. Que fiquei fascinado pela mulher brilhante que se escondia no subsolo, subestimada por todos, inclusive por si mesma? Diria que é uma história muito conveniente. Júlia manteve o queixo erguido, recusando-se a desviar o olhar. E que não explica o incidente com Débora Campos ontem? Algo escureceu no olhar de Gustavo. Débora é parte do meu passado. Um erro que cometi há 2 anos e que ela se recusa a aceitar. Parecia bastante pessoal. E foi. Terminei com ela quando percebi que estava mais interessada no meu dinheiro e status do que em mim. Ele deu um meio sorriso irônico. Algo que você claramente não compartilha, considerando como me confronta regularmente. Apenas faço meu trabalho. Faz muito mais que isso, Santana. Sua voz baixou 1/8. Me desafia, me questiona, me força a explicar minhas decisões. Ninguém faz isso há anos.
Talvez precisasse de alguém que o fizesse. Precisava de você. A intensidade em seu olhar a fez recuar um passo. E continuo precisando. Júlia sentiu a garganta secar. Aquilo estava indo longe demais, rápido demais. Senhor Mendonça, acho que está confundindo as coisas. Sou sua funcionária, não sua... Minha o quê, Santana? Ele avançou, eliminando o espaço que ela havia criado. Minha amante? Minha namorada? Minha parceira? Sua mão ergueu-se para tocar o rosto dela, mas parou a centímetros da pele. E se eu disser que quero todas essas possibilidades? O corpo inteiro de Júlia reagia à proximidade dele. Seu coração acelerado, sua respiração entrecortada, um calor se espalhando pelo baixo ventre. Mas anos de desconfiança e autopreservação falaram mais alto. Diria que está mentindo. Ela conseguiu manter a voz firme. Homens como você não se apaixonam por mulheres como eu. Não no mundo real. Como você. Ele inclinou a cabeça estudando-a. Inteligentes, desafiadoras, leais, gordas. A palavra saiu como uma acusação. Algo parecido com raiva cruzou o rosto dele. É isso que você pensa? Que só vejo seu corpo? Que sou tão superficial? O mundo é superficial, Senhor Mendonça. E o Senhor sempre teve o melhor que o mundo oferece. E se eu disser que estou cansado do superficial? Das mulheres que me querem pelo meu dinheiro, pelo meu status? Das relações vazias baseadas em aparências? Ele finalmente tocou seu rosto, dedos leves contra sua pele. E se eu disser que quando olho para você, vejo algo real pela primeira vez em anos? Júlia fechou os olhos por um instante, quase permitindo-se acreditar. Então, com esforço, afastou-se do toque dele. Palavras são fáceis. Então não acredite em palavras. Ele recuou, criando distância entre eles. Acredite em ações. Que tipo de ações? A partir de amanhã, sua posição muda oficialmente. Você assume como diretora de gestão documental e memória corporativa, com equipe própria e autonomia. Seu escritório será transferido para este andar. Júlia piscou, confusa com a mudança súbita de assunto. Isso é uma promoção profissional ou parte de sua suposta atração por mim? As duas coisas. Ele a encarou sem hesitação. Você merece o reconhecimento profissional independentemente do que aconteça entre nós pessoalmente. E quanto ao pessoal, ele fez uma pausa. Vou provar que meu interesse é genuíno, no meu tempo, sem pressão, sem jogos de poder. Apenas dois adultos descobrindo se há algo real aqui. Ela o estudou, procurando sinais de manipulação, de segundas intenções. Por que eu? De todas as mulheres disponíveis, por que se interessar por mim? Porque você me vê. A simplicidade da resposta a pegou desprevenida. Não vê o bilionário, o CEO, o homem poderoso que todos temem ou adulam. Você vê minhas falhas, meus erros, minha arrogância, e mesmo assim continua aqui, me desafiando a ser melhor. Ele deu um passo na direção dela novamente. Sabe quantas pessoas na minha vida fazem isso? 0. Havia uma vulnerabilidade inesperada naquela confissão. Uma fissura na armadura perfeita que Gustavo sempre apresentava ao mundo. Por um momento, Júlia vislumbrou o homem por trás do mito. E esse vislumbre foi perigosamente atraente. E quanto a mim? Ela reuniu coragem para perguntar. O que você vê quando olha para mim? Algo no olhar dele mudou, tornando-se mais intenso, mais predatório. Quer mesmo saber? Ela assentiu, incapaz de formular palavras. Vejo uma mulher de inteligência feroz e lealdade inabalável. Vejo alguém que sobreviveu a anos de preconceito e ainda manteve sua dignidade intacta. Ele deu mais um passo, agora próximo o suficiente para que ela sentisse seu perfume. E vejo um corpo que me fascina em cada curva, em cada centímetro. Um corpo que desejo explorar com mãos, lábios e língua até que você esqueça todas as mentiras que o mundo lhe contou sobre beleza,
O ar escapou dos pulmões de Júlia. Ninguém jamais havia falado assim sobre ela, sobre seu corpo, como se fosse desejável, não apesar de suas curvas, mas por causa delas. Era perturbador e excitante ao mesmo tempo. Isso é... Ela tentou encontrar palavras. A verdade, ele completou. Crua e simples. O silêncio que se seguiu estava carregado de tensão. Não hostil, mas carregada de possibilidades inexploradas. Finalmente, Júlia falou. Preciso de tempo para processar tudo isso. Todo o tempo que precisar. Ele assentiu. Sua promoção acontece independentemente de sua resposta pessoal. Não confunda as coisas. Obrigada. Ela hesitou. Gustavo. Um sorriso lento se formou nos lábios dele ao ouvir seu nome na voz dela pela primeira vez. De nada, Júlia. Era a primeira vez que ele a chamava pelo primeiro nome. O som tinha uma intimidade que a fez corar. Boa noite. Ela caminhou para a saída, sentindo o olhar dele em suas costas. Júlia. Ele a chamou quando ela alcançou a porta. Só mais uma coisa. Ela se virou. Não duvide do seu valor. Nem por um segundo. As palavras a acompanharam durante toda a noite. Nas semanas seguintes, a vida de Júlia se transformou completamente. Sua promoção foi anunciada oficialmente, gerando ondas de choque pela empresa. De arquivista escondida no subsolo, a diretora executiva em questão de meses. Os rumores corriam soltos pelos corredores. Dizem que ela tem fotos comprometedoras do Mendonça. Ouvi que ele está tendo um caso com ela por algum tipo de fetiche. Deve ter algo que não estamos vendo. Ninguém é promovido assim, ainda mais alguém. Você sabe. Júlia ouvia os sussurros, sentia os olhares, mas pela primeira vez em sua vida não se importava. A confiança que Gustavo depositava nela era real. Em reuniões do conselho, ele valorizava suas opiniões, destacava suas contribuições. Quando algum executivo mais antigo tentava diminuí-la ou ignorá-la, ele intervinha com firmeza. Se tem algo a dizer sobre o trabalho da diretora Santana, diga diretamente a ela, com argumentos concretos, não insinuações. Profissionalmente, florescia. Seu departamento recém-criado ganhava importância estratégica na empresa. Sua equipe, formada por jovens talentosos que ela mesma recrutara, a respeitava e admirava. Estava fazendo a diferença. No plano pessoal, no entanto, as coisas eram mais complexas. Gustavo mantinha sua palavra. Não pressionava, não exigia, mas também não recuava. Havia sempre um café esperando por ela, pela manhã em seu escritório. Mensagens discretas perguntando sobre seu dia. Convites para almoços que sempre começavam profissionais e terminavam pessoais, com ele fazendo perguntas sobre sua infância, suas ambições, seus sonhos. E havia os presentes. Pequenos, no início. Um livro raro que mencionara em uma conversa, uma caneta artesanal quando a dela quebrou. Depois, mais elaborados, um iPad novo quando o dela apresentou problemas, um casaco de lã italiana quando comentou que sentia frio no escritório. Não posso aceitar isso. Ela tentou devolver o casaco. É caro demais. Não é um presente romântico, Júlia. Ele usava seu primeiro nome cada vez mais frequentemente. É prático. Não posso ter minha melhor diretora congelando durante as reuniões. Era difícil argumentar contra essa lógica, embora ambos soubessem que havia mais que praticidade naqueles gestos. Numa sexta-feira chuvosa, 2 meses após sua promoção, Júlia encontrou um envelope em sua mesa. Dentro, 2 passagens para um resort na Comporta, Alentejo. Um bilhete acompanhava. Para o feriado prolongado, você mencionou que nunca viu a Costa Alentejana. O segundo bilhete é opcional. Pode convidar quem quiser ou ir sozinha. Eu adoraria ser sua escolha, mas sem pressão. G. O coração de Júlia disparou. Era o gesto mais explicitamente romântico até então. E o mais ousado. Um fim de semana longe, só os dois, em um dos resorts mais exclusivos do país.
Passou o dia inteiro contemplando o envelope, pesando opções, considerando consequências. Por um lado, havia o medo de se machucar, de descobrir que tudo não passava de um jogo elaborado. Por outro, havia o desejo crescente que não podia mais negar, a atração que sentia por Gustavo, o calor que se espalhava por seu corpo quando ele estava por perto. Ao final do dia, tomou sua decisão. Subiu diretamente ao escritório dele na cobertura. Não se anunciou. Um privilégio que poucos tinham. Gustavo estava ao telefone, mas encerrou a chamada assim que a viu entrar. Júlia. Ela caminhou até a mesa e colocou o envelope à frente dele. Não posso aceitar isso. Uma sombra de decepção cruzou o rosto dele. Entendo. Foi precipitado. Não terminei. Ela respirou fundo. Não posso aceitar isso. Como sua funcionária. Se for para acontecer, tem que ser entre iguais. Não como uma viagem que você paga e eu aceito, mas como algo que decidimos juntos. Os olhos dele se iluminaram com compreensão. O que está propondo? Que eu pague minha própria passagem. Que nos encontremos lá como dois adultos em pé de igualdade, sem hierarquia, sem obrigações. Gustavo se levantou, contornando a mesa para ficar frente a frente com ela. E depois? Quando voltarmos? Depois decidimos se isso... Ela gesticulou entre eles. É real ou apenas uma fantasia? Um sorriso lento se formou nos lábios dele. Temos um acordo, Júlia Santana. Ela estendeu a mão para selar o trato, um gesto deliberadamente formal. Em vez de apertá-la, Gustavo a pegou com delicadeza e levou aos lábios, depositando um beijo suave nos nós dos dedos. O toque enviou um arrepio por toda a sua espinha. Até sexta, então. Sua voz saiu mais rouca do que pretendia. Mal posso esperar. O tom dele era grave, quase um sussurro. O resort era ainda mais deslumbrante do que as fotos sugeriam. Uma extensão de luxo discreto à beira de uma praia paradisíaca de areia branca e mar de águas mornas e cristalinas. Júlia chegou primeiro na tarde de sexta-feira e foi recebida com um coquetel tropical e um tratamento reservado normalmente aos hóspedes mais VIP. Seu bangalô privativo era uma construção elegante de madeira e vidro, cercada por vegetação exuberante, com vista para o mar e uma pequena piscina privativa. O interior era um exercício de luxo minimalista. Madeiras nobres, linho puro, obras de arte originais nas paredes. Enquanto desfazia a mala, sentiu um frio no estômago. E se estivesse cometendo um erro colossal? E se tudo não passasse de um capricho dele? E se, após conseguir o que queria, Gustavo perdesse o interesse? Pior. E se ela se apaixonasse verdadeiramente, apenas para ser descartada depois? Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos sombrios. Seu coração deu um salto. Cedo demais. Ele não deveria chegar. Até a noite. Mas não era Gustavo. Um funcionário do resort entregou um arranjo impressionante de orquídeas tropicais com um cartão. Desculpe o atraso. O voo atrasou devido ao mau tempo. Chegarei por volta das 21 horas. Jantamos às 22 horas. Escolha o restaurante. G. Júlia respirou fundo. Mais algumas horas para se preparar mentalmente. Decidiu explorar o resort, caminhar pela praia, talvez fazer uma massagem para relaxar. Qualquer coisa para acalmar a ansiedade crescente. Às 20h, voltou ao bangalô para se preparar para o jantar. Tomou um banho demorado, secou os cabelos com cuidado e escolheu um vestido leve de algodão, na cor esmeralda que destacava seus olhos e abraçava suas curvas de forma elegante sem ser vulgar. Maquiou-se com cuidado, leve, mas suficiente para sentir-se bonita. Estava terminando de se preparar quando ouviu a batida na porta. Respirou fundo, tentando controlar o tremor nas mãos. Quando abriu, Gustavo estava lá. Não o executivo intimidador de terno impecável, mas um homem relaxado em camisa branca de linho e calças caque. Parecia mais jovem, mais acessível. Olá,
Ela disse simplesmente, incapaz de formular algo mais elaborado. Os olhos dele a percorreram de cima a baixo, com uma intensidade que fez sua pele esquentar. Você está deslumbrante. Obrigada. Você também está... Ela hesitou, buscando a palavra certa. Diferente. Ele sorriu. Um bom diferente, espero. Sim. Ela se afastou da porta. Quer entrar um momento? Só preciso pegar minha bolsa. Gustavo entrou, observando o ambiente com interesse. Agradável? O seu também é assim? Similar, mas do outro lado do resort. Ele a observou pegar a pequena bolsa. Pensei que seria mais confortável termos nossos próprios espaços. O gesto a surpreendeu. Era respeitoso, considerado. Não presumia nada. Obrigada por isso, ele assentiu. Decidiu onde quer jantar? O restaurante à beira-mar parece bom. Frutos do mar frescos. Perfeito. O jantar foi surpreendentemente normal. Conversaram sobre trabalho, política, literatura, descobriram gostos em comum. Ambos amavam história, filmes de suspense e comida tailandesa. Riram de piadas internas sobre executivos pomposos que conheciam. Beberam um vinho branco delicioso que harmonizava perfeitamente com o peixe grelhado. Era como se fossem apenas um homem e uma mulher se conhecendo, sem o peso da hierarquia corporativa, sem os olhares e sussurros. Após o jantar, caminharam pela praia iluminada por tochas. A noite estava perfeita. Céu estrelado, brisa morna, o som suave das ondas quebrando na areia. Quando seus dedos se tocaram acidentalmente, Gustavo pegou sua mão com naturalidade, como se fosse o gesto mais normal do mundo. Está tudo bem? Ele perguntou, sensível à sua tensão momentânea. Júlia assentiu, relaxando gradualmente. Só não estou acostumada a isso. A caminhar de mãos dadas? A qualquer tipo de contato romântico, na verdade. Faz muito tempo. Ele apertou sua mão levemente. Podemos ir no seu ritmo, sem pressa. Eles pararam, observando o mar. A lua cheia refletia na água, criando um caminho prateado sobre as ondas. Por que eu, Gustavo? Realmente não entendo. Ele a encarou na meia-luz. A primeira vez que te vi de verdade, não apenas como uma funcionária, mas como mulher, foi quando te encontrei discutindo com o chefe do departamento jurídico sobre a preservação de documentos históricos da empresa. Ele estava te tratando com condescendência, como se você fosse algum tipo de funcionária menor que não entendia a importância dos processos legais. Gustavo sorriu com a lembrança. E você o desarmou completamente, com fatos, conhecimento, inteligência. Sem levantar a voz, sem perder a compostura, você o fez parecer um idiota prepotente. Eu não sabia que você tinha presenciado isso. Estava passando pelo corredor, parei para observar. Ele soltou sua mão apenas para tocar seu rosto com delicadeza. Foi quando percebi que havia uma mulher extraordinária escondida no subsolo da minha empresa. Uma mulher que merecia ser vista. A vulnerabilidade naquela confissão fez algo derreter dentro de Júlia. Pela primeira vez, permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, o interesse dele fosse genuíno. E agora, o que você vê? Ela perguntou. Sua voz pouco mais que um sussurro. Os olhos dele escureceram. Ao invés de responder com palavras, inclinou-se lentamente, dando tempo para que ela recuasse se quisesse. Quando seus lábios tocaram os dela, foi com uma suavidade surpreendente para um homem que comandava impérios com mão de ferro. O beijo começou gentil, quase reverente, uma pergunta mais que uma afirmação. Júlia respondeu inclinando-se para ele, suas mãos encontrando caminho até seu peito, sentindo o coração dele acelerado sob o tecido fino da camisa. O beijo aprofundou-se, tornando-se mais urgente, anos de desejo reprimido de ambos os lados encontrando expressão. Quando finalmente se separaram, ambos respiravam com dificuldade.
Gustavo apoiou sua testa contra a dela. Isso responde sua pergunta? Júlia sorriu, uma coragem nova nascendo em seu peito. Parcialmente, mas acho que precisaremos de mais discussões para uma resposta completa. Um sorriso lento e predatório se formou nos lábios dele. Seu bangalô ou o meu? O meu está mais perto. De mãos dadas, caminharam de volta, o ar entre eles carregado de possibilidades. Quando fecharam a porta do bangalô atrás de si, ambos sabiam que estavam cruzando uma linha que mudaria tudo para sempre. A porta mal havia se fechado quando Gustavo a puxou para si, seus lábios encontrando os dela com uma urgência que falava de desejo longamente contido. As mãos dele percorriam suas costas, seu quadril, como se quisesse memorizar cada curva com o toque. Júlia sentia-se intoxicada pela proximidade, pelo calor que emanava dele, pelo perfume masculino que invadia seus sentidos. Quando ele a pressionou contra a parede, um gemido escapou de seus lábios, não de dor, mas de prazer antecipado. As mãos dele encontraram sua cintura, segurando-a com firmeza, porém sem força desnecessária. Tem certeza? Gustavo sussurrou contra seu pescoço, sua voz rouca de desejo. Absoluta. Ela respondeu, seus dedos já trabalhando nos botões da camisa dele, ansiosos por sentir a pele sob o tecido. Ele recuou ligeiramente, olhando-a nos olhos. Quero que saiba, isso não é casual para mim. O coração de Júlia deu um salto. Para mim também não. Com isso, algo pareceu se romper entre eles. A última barreira de hesitação. Gustavo a ergueu nos braços com uma facilidade que a surpreendeu, carregando-a até a cama king size que dominava o quarto. Depositou-a ali com surpreendente delicadeza, como se temesse que ela pudesse quebrar. Quando ele se afastou para tirar a camisa, Júlia teve um vislumbre do corpo que se escondia sob o linho. Ombros largos, peitoral definido, abdômen plano marcado por uma trilha de pelos escuros que desaparecia sob o cinto. Para um homem, de negócios na casa dos 40, ele estava em excelente forma física. Sua vez, ele disse, sua voz baixa e sedutora. Um momento de pânico atingiu Júlia. Era uma coisa ser desejada na teoria, outra completamente diferente expor seu corpo. Um corpo que a sociedade havia ensinado a esconder, a ter vergonha. Gustavo pareceu sentir sua hesitação. Posso? Ele perguntou, sentando-se ao lado dela na cama, suas mãos pausando nas alças do vestido. Ela assentiu, incapaz de articular palavras. Com reverência que ela jamais esperaria de um homem como ele, Gustavo deslizou as alças pelos seus ombros, seus dedos, traçando a pele exposta com adoração. Quando o vestido desceu até sua cintura, ele inspirou audivelmente. Você é linda. As palavras saíram como uma oração. Cada centímetro. Seus olhos não mentiam. Havia genuíno desejo ali, uma fome que não podia ser falsificada. As mãos dele exploraram suas costas, desatando o sutiã com habilidade, expondo seus seios fartos ao ar morno da noite. Ao invés de simplesmente agarrá-los como tantos homens fariam, ele os tocou com reverência, dedos traçando curvas, com admiração antes que seus lábios substituíssem os dedos. Júlia jogou a cabeça para trás, gemendo quando a língua dele circulou um mamilo e depois outro. As sensações eram intensas demais, reais demais. Anos de negação de prazer físico ruíam sob o toque daquele homem que a desejava exatamente como ela era. Com movimentos ágeis, Gustavo se livrou do restante das roupas. As dela, depois as suas. Quando finalmente estavam nus, pele contra pele, ele a puxou para cima de si, invertendo suas posições para que ela estivesse por cima. Quero ver você, ele explicou, suas mãos percorrendo os quadris largos, a barriga macia, as coxas generosas. Quero adorar cada curva. E ele o fez. Com palavras, com toques, com beijos que mapeavam território nunca antes explorado com tanta reverência.
Onde Júlia esperava encontrar vergonha, descobriu libertação. Onde temia julgamento, encontrou adoração. Gustavo a tocava como se seu corpo fosse um templo, não um fardo. Como se cada grama de carne extra fosse um presente a ser saboreado, não um defeito a ser tolerado. Quando finalmente se uniram, foi com uma intensidade que transcendia o físico. Seus olhares permaneceram travados enquanto se moviam juntos, encontrando um ritmo que falava de algo mais profundo que luxúria, talvez o início de amor ou algo igualmente perigoso e belo. Depois, deitados lado a lado na penumbra, Gustavo traçava padrões invisíveis em sua pele com a ponta dos dedos. "No que está pensando?" ele perguntou, notando seu silêncio. "Em como isso muda tudo." "Arrependida?" Júlia virou-se para encará-lo. "Não. Assustada, talvez." "Com o quê?" "Com o depois." Ela suspirou. "Quando voltarmos à realidade, à empresa, aos olhares, aos comentários." Ele pegou seu queixo com gentileza, forçando-a a olhá-lo nos olhos. "Escute, o que acontece entre nós é nosso, não deles. Se decidirmos seguir juntos com isso, e espero que sim, faremos do nosso jeito. Não deixarei que ninguém te machuque ou diminua, nem mesmo eu." As palavras eram bonitas, mas a realidade raramente acompanhava promessas feitas entre lençóis. No entanto, algo na convicção dele, na intensidade de seu olhar, fez Júlia querer acreditar. "Um dia de cada vez?" ela sugeriu. "Um dia de cada vez." Ele concordou, puxando-a para seus braços. O resto do fim de semana foi um interlúdio de descoberta e prazer. Nadaram no mar cristalino, tomaram café da manhã na varanda com vista para a praia, fizeram amor em todas as superfícies disponíveis do bangalô. Conversaram sobre infância, sonhos, fracassos e vitórias. Júlia descobriu um Gustavo, que poucos conheciam. O menino pobre de Pombraga, que perdera os pais cedo, que lutara contra todas as probabilidades para formar-se em administração, que construíra um império com determinação brutal, mas não sem custo pessoal. "Já fui casado, sabia?" ele revelou na última noite, enquanto dividiam uma garrafa de vinho na banheira de hidromassagem sob o céu estrelado. "Sei, vi os documentos do divórcio no arquivo." Ele sorriu. Claro que viu. Carolina era perfeita no papel. Família tradicional, educação impecável, beleza clássica. Nos conhecemos numa festa de captação para um hospital beneficente. Ela presidia o comitê de eventos. "Por que não deu certo?" Gustavo ficou em silêncio por um momento. "Porque eu não sabia como ser marido. Só sabia ser CEO. Trabalhava 16 horas por dia, 7 dias por semana. Construindo, expandindo, conquistando. Nunca estava presente, mesmo quando estava fisicamente lá." Ele deu um gole no vinho. "Depois de 3 anos, ela me deu um ultimato. Ou a empresa, ou ela. Escolhi a empresa." "E se arrepende?" "De não ter conseguido equilibrar melhor as coisas?" "Sim. De ter me casado com alguém que não entendia verdadeiramente quem eu era ou o que me movia?" "Não." Seus olhos encontraram os delas na luz suave das velas. "E você? Nunca esteve perto de se casar?" Júlia riu suavemente. "Para se casar, primeiro é preciso namorar, e eu nunca... Bem, digamos que os homens raramente me viam como opção romântica." "Idiotas," ele murmurou, puxando-a para mais perto. "Não posso culpá-los inteiramente. Eu também me escondia, era mais seguro assim. E agora? Agora estou aprendendo a não me esconder." Na segunda-feira, voltaram a Lisboa, em voos separados, como haviam combinado. A sensação de retornar à realidade era estranha após o fim de semana idílico. Júlia sentia-se simultaneamente transformada e apreensiva. O que aconteceria agora? Como seria encontrá-lo nos corredores corporativos, em reuniões formais? A resposta veio mais cedo do que esperava. Mal havia chegado em casa quando seu celular tocou. Era ele. "Senti sua falta no voo." A voz de Gustavo soava diferente ao telefone,
mais profissional, mais contida. Também senti a sua, ela admitiu. Jantar amanhã? Tenho um compromisso inadiável hoje. Claro, onde? Meu apartamento. Cozinharei para você. A oferta a surpreendeu. Você cozinha? Há muitas coisas sobre mim que você ainda não sabe, Júlia Santana. O tom era provocativo, quase brincalhão. Uma faceta de Gustavo que poucos conheciam. Mal posso esperar para descobrir. Nas semanas seguintes, estabeleceram uma rotina, profissionalismo absoluto no ambiente de trabalho, onde eram apenas o CEO e a diretora de gestão documental e uma intimidade crescente fora dele. Jantares em restaurantes discretos, noites no luxuoso apartamento duplex dele na Moslapa. Fins de semana ocasionais na casa de praia em Sesimbra. Em público, mantinham distância apropriada. Nos bastidores, estavam construindo algo que nenhum dos dois havia experimentado antes. Uma relação baseada em respeito mútuo, desejo genuíno e, cada vez mais, em sentimentos que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Foi numa tarde, de quarta-feira, 3 meses após o fim de semana no Alentejo, que a bolha de felicidade estourou. Júlia estava em seu escritório revisando relatórios quando sua assistente entrou, o rosto pálido. Diretora, acho que deveria ver isso. Era um tabloide de fofocas corporativas, desses que circulavam nos meios empresariais, especializados em escândalos envolvendo os poderosos de Lisboa. Na capa, uma foto dela e de Gustavo saindo de um restaurante japonês na semana anterior, com a manchete sensacionalista: O fetiche secreto de Gustavo Mendonça. Com o coração acelerado, Júlia abriu a revista. A matéria de 4 páginas especulava, em termos vulgares, sobre o interesse peculiar do bilionário por mulheres gordas, citando sua relação com Júlia como exemplo principal. Havia fotos deles juntos em diversos lugares, claramente tiradas por paparazzi, e insinuações sobre como ela havia escalado na empresa, aproveitando-se desse gosto peculiar do CEO. Uma fonte próxima a Mendonça, que Júlia suspeitava fortemente ser Débora Campos, fornecera detalhes sobre como ele sempre teve esse lado estranho, apesar de publicamente sair com modelos e socialites. Enquanto lia, Júlia sentia o sangue fugindo de seu rosto. Todo o velho medo, toda a insegurança que havia começado a superar, voltou com força total. Não era sobre ela como pessoa, era sobre seu corpo, sobre como um homem como Gustavo só poderia estar com ela por algum tipo de fetiche doentio, alguma perversão secreta. Seu telefone tocou. Era Gustavo. Ela deixou ir para a caixa postal. Não podia falar com ele agora, não enquanto sua mente estava em turbilhão, enquanto lágrimas ameaçavam cair. Minutos depois, ele estava em seu escritório, fechando a porta atrás de si com força controlada. Já viu? Não era uma pergunta. Júlia indicou a revista aberta sobre sua mesa. É lixo, ele disse, sua voz fria de raiva contida. Vou processar esse tabloide até que não reste uma folha de papel. A questão não é o processo, Gustavo. Ela conseguiu dizer, sua voz trêmula. É que eles colocaram em palavras exatamente o que todos estão pensando. O que eu mesma pensei no início. E o que seria isso? Que você só pode estar comigo por algum tipo de fetiche, que não é sobre mim, mas sobre alguma fantasia doentia com mulheres gordas. As palavras saíram amargas. Algo escureceu no olhar dele. Então é isso que você pensa, depois de tudo? Que estou com você por algum tipo de perversão? Não sei o que pensar. Olhe para nós, Gustavo. Olhe para você. O bilionário perfeito, com seu corpo esculpido em academias particulares. E olhe para mim. Estou olhando. Sua voz baixou perigosamente. Estou olhando para uma mulher que ainda não acredita no próprio valor, que prefere acreditar em um tabloide de 5ª categoria do que no homem que tem compartilhado sua cama, seus pensamentos
parte de sua alma nos últimos meses. Não é tão simples. É exatamente tão simples. Ele se aproximou, apoiando as mãos na mesa, inclinando-se para encará-la. Ou você acredita que o que temos é real, ou não acredita. Não há meio termo. Júlia sentiu lágrimas queimando seus olhos. Tenho medo, Gustavo. Medo de que um dia você acorde e perceba que pode ter qualquer mulher que quiser. Que não precisa se contentar com... Se contentar, ele a interrompeu, a voz perigosamente baixa. É isso que você acha? Que estou me contentando? Seja honesto. Olhe para todas as mulheres com quem você já esteve antes de mim. Todas magras, todas lindas, todas perfeitas. E agora eu. Não faz sentido a menos que seja algum tipo de fase, de curiosidade, de... Chega! A palavra cortou o ar como uma chicotada. Estou farto dessa autoflagelação, desse desprezo por si mesma que você mascara de realismo. Ele se endireitou, ajustando o paletó com movimentos precisos. Quando decidir se quer acreditar no que temos ou não, me procure. Até lá, manteremos nossa relação estritamente profissional. Com isso, virou-se e saiu, deixando Júlia sozinha com suas lágrimas e dúvidas. Os dias seguintes foram um exercício de tortura. No trabalho, Gustavo a tratava com fria cordialidade, profissional, educado, completamente distante. Não havia mais mensagens, nem ligações noturnas, nem jantares. O vazio que ele deixara em sua vida era surpreendentemente doloroso. À noite, sozinha em seu apartamento, Júlia relia a matéria do tabloide, analisando cada palavra, cada insinuação. Uma parte dela sabia que estava se auto-sabotando, que estava permitindo que anos de insegurança destruíssem a melhor coisa que já lhe acontecera. Outra parte insistia que estava apenas sendo realista, se protegendo de uma desilusão inevitável. Foi sua mãe, durante uma ligação de fim de semana, quem finalmente a fez enxergar a verdade. Filha, você sempre foi sua pior inimiga. Dona Teresa disse com a franqueza característica de seus 60 anos bem vividos. Sempre se julgando pelos padrões mais cruéis, sempre se vendo pelos olhos mais críticos. Mas, mãe, é difícil acreditar que um homem como ele realmente... Um homem como ele o quê? Rico? Bem-sucedido? E daí? O dinheiro não compra caráter. O sucesso não garante felicidade. Se ele encontrou algo em você que o completa, quem é você para dizer que não merece isso? As palavras, em sua simplicidade, atingiram Júlia como um raio de clareza. Durante toda a sua vida, havia se escondido atrás de seu corpo como uma desculpa para não arriscar, para não se expor, para não se permitir ser amada. Havia internalizado tanto o preconceito da sociedade que se tornara sua própria carcereira. Na manhã seguinte, tomou uma decisão. Após a reunião do conselho, aproximou-se de Gustavo. Precisamos conversar, em particular. Ele a estudou por um momento. Seu rosto uma máscara de indiferença profissional. Meu escritório, 5 minutos. Quando ela entrou, ele estava de pé junto à janela, contemplando a cidade lá embaixo. Não se virou para encará-la. Estou escutando. Júlia respirou fundo. Sinto muito. Não por duvidar de você, mas por duvidar de mim. Por não acreditar que posso ser suficiente. Ele permaneceu em silêncio, mas ela notou uma ligeira tensão em seus ombros. Toda a minha vida aprendi que meu corpo era um problema a ser resolvido, que não era digno de amor, de desejo, que precisava ser escondido, alterado, diminuído. Ela deu alguns passos em direção a ele. Então você apareceu, desafiando tudo que eu achava que sabia sobre homens como você, sobre o que era possível para mulheres como eu. E fiquei assustada. Gustavo finalmente se virou. Seu rosto ainda estava sério, mas havia algo diferente em seus olhos, uma vulnerabilidade que ele raramente permitia que outros vissem. O que você quer, Júlia? Realmente?
Quero acreditar que mereço ser amada, exatamente como sou. Quero acreditar que o que temos é real, não algum capricho ou fase passageira. Ela deu mais um passo, agora a apenas alguns centímetros dele. Quero você, Gustavo. Sem medo, sem dúvidas. Por um longo momento, ele apenas a observou. Então, lentamente, ergueu a mão para tocar seu rosto. Sabe o que mais me atraiu em você, além de sua inteligência, sua força, seu humor? O fato de que você nunca tentou me comprar com bajulação ou sedução. Você sempre foi autêntica, sempre foi real. Seus dedos traçaram a linha de sua mandíbula com delicadeza. Em um mundo onde tudo tem um preço, onde todas as relações parecem transações, você ofereceu algo que não podia ser comprado, sua verdade. Júlia sentiu lágrimas nos olhos. E qual é a sua verdade? Que estou apaixonado por você. Não por seu corpo, embora o adore em cada curva. Não por sua mente, embora me fascine. Mas por você, a soma de todas essas partes e algo mais, algo indefinível, que me faz querer ser um homem melhor. As palavras, tão simples e tão profundas, derrubaram as últimas barreiras em seu coração. Júlia se permitiu finalmente acreditar. Não apenas que era desejável, mas que era amada. Também estou apaixonada por você, ela sussurrou. E isso me aterroriza. Um sorriso lento se formou nos lábios dele. Bom, porque se não estivesse com um pouco de medo, não seria real. Quando ele a beijou, não havia mais dúvidas, apenas a certeza de que, independentemente do que viesse pela frente, enfrentariam juntos. O tabloide acabou sendo processado, como Gustavo prometera. A retratação foi publicada na mesma capa onde haviam estampado a manchete ofensiva. Mas o verdadeiro triunfo não estava na justiça legal, mas na pessoal, na forma como Júlia agora caminhava pelos corredores da Ártemis, de cabeça erguida, segura em seu valor profissional e pessoal. 6 meses depois da crise do tabloide, Gustavo a surpreendeu com um jantar privado no rooftop de um dos edifícios mais exclusivos de Lisboa. Sob o céu estrelado, com a cidade iluminada a seus pés, ele se ajoelhou, um gesto surpreendentemente tradicional para um homem tão pouco convencional, e ofereceu um anel de diamante solitário. Casa comigo, Júlia Santana? Não porque precisamos, não por conveniência, mas porque quero passar cada dia do resto da minha vida descobrindo novas razões para te amar. Através das lágrimas, ela sorriu. Sim, 1000 vezes sim. O casamento aconteceu na primavera seguinte, uma cerimônia íntima em uma vinícola no Cialentejo, com apenas familiares e amigos próximos. Júlia usava um vestido feito sob medida que celebrava suas curvas, em vez de escondê-las. Quando Gustavo a viu caminhando em sua direção, o olhar em seu rosto não deixava dúvidas. Ele a via como a mulher mais bela do mundo. A vida não se tornou um conto de fadas, é claro. Havia dias difíceis, discussões acaloradas. Gustavo continuava sendo um homem intenso, às vezes obstinado. Júlia ainda lutava ocasionalmente contra antigos demônios de insegurança. Mas enfrentavam cada desafio juntos, construindo um casamento baseado não em perfeição, mas em aceitação mútua e crescimento contínuo. 2 anos após o casamento, Júlia fundou uma organização sem fins lucrativos voltada para o empoderamento de mulheres no ambiente corporativo, com ênfase especial em combater o preconceito estético no mundo do trabalho. O projeto, financiado inicialmente pela Fundação Mendonça, mas operacionalmente independente, rapidamente se tornou referência nacional. Em uma noite de primavera, sentados na varanda de sua casa no Bar Restelu, Gustavo observava Júlia enquanto ela amamentava sua filha recém-nascida, Helena. A maternidade havia transformado seu corpo novamente. Mais curvas, mais suavidade, e ele a achava mais deslumbrante do que nunca. Estou gorda, ela comentou, notando seu olhar admirado. Está linda.
ele corrigiu sentando-se ao lado dela. E forte, e corajosa, e minha. Júlia sorriu, compreendendo finalmente que beleza não era um tamanho ou um formato, mas a autenticidade de ser exatamente quem você é, sem desculpas, sem medo. Seu corpo, com todas suas curvas e marcas, havia gerado vida, alimentava sua filha, abraçava seu marido. Era perfeito não apesar de suas imperfeições, mas por causa delas. Obrigada, ela disse simplesmente. Pelo quê? Por me ver, a verdadeira eu, além de todas as camadas. Gustavo tomou sua mão livre e a levou aos lábios. Sempre. E ali, na quietude daquela noite com sua família reunida, Júlia soube que havia encontrado o lar que sempre buscara. Não um lugar, mas um pertencimento. Um pertencimento que começava e terminava com a aceitação de si mesma, exatamente como era.